Algumas histórias não nascem em livros, nascem do som de cascos na terra molhada, do cheiro de couro envelhecido, e do silêncio das cartas que esperam décadas para serem lidas. Eloá era uma funcionária dedicada do antigo Aras Estrelauma, encravada entre colinas e bosques silenciosos no interior de Minas Gerais. Tinha mãos calejadas, olhos atentos e um coração que batia no mesmo ritmo dos cavalos que tanto amava. Entre todos, havia um em especial, Alvaré, um garanhão negro de porte imponente e olhos que pareciam conter o universo. O dono do Aras, um homem recluso e doente chamado Sr. Otávio, confiava em Eloá mais do que em qualquer herdeiro. E por um bom motivo, ela não trabalhava apenas por salário. Ela cuidava de cada cavalo como se fosse sagrado, como se ouvisse algo que ninguém mais ouvia. Após a morte de Sr. Otávio, o Aras foi deixado ao neto que ele nunca conheceu pessoalmente, Caleb, um rapaz criado na cidade, sem nenhum apego à vida no campo. Ele chegou com ares de quem venderia tudo. Eloá sentiu um aperto no peito. Mas na noite em que a tempestade caiu, algo mudou. Um raio caiu próximo ao celeiro antigo, obrigando-a a buscar proteção no velho casarão. Lá, guiada por instinto, ou por algo maior, ela encontrou uma porta escondida no sótão. Atrás dela, uma caixa de madeira com brasões antigos, dentro, uma carta nunca enviada. Era uma confissão de amor. Escrito por Sr. Otávio, décadas atrás. Minha querida Helena. Escrevo com as mãos trêmulas, temendo que o tempo nos roube aquilo que o destino costurou em silêncio. Nosso filho viverá sem saber de mim, e você me prometeu mantê-lo longe por segurança. Mas se um dia ele ou alguém digno encontrar essa carta, que saiba, os Estrelauma carregam a linhagem do Barão de Monteverde, e com ela um dom raro. O dom de ouvir os cavalos. O dom de senti-los como irmãos. Eloá estremeceu. Caleb era filho de Helena, a filha perdida do barão, e tinha dentro de si um legado esquecido. No dia seguinte, Eloá procurou Caleb. Mas ele já havia assinado os papéis para vender o Aras. Ela tentou explicar, mas ele riu. Você acredita em lenda, Eloá? Em cavalos mágicos e linhagem nobre? Eu cresci entre buzinas, não relinchos. Isso aqui não é meu lar. Então, ela o levou até Alvaré. O cavalo que jamais permitirá montaria. Mas naquele dia, Caleb se aproximou, e o garanhão abaixou a cabeça. Ele, me reconheceu? Murmurou Caleb. Ele sempre soube, Caleb. A carta te chama de volta. Você só precisa escolher. Mais do que salvar o Aras, Eloá acreditava que o mundo precisava daquilo que ali existia, um lugar onde os cavalos eram compreendidos, onde os segredos do sangue antigo não eram lendas, mas promessas. Ela revelou a missão que Otávio deixará nos últimos escritos, proteger a linhagem dos Estrelauma e os cavalos descendentes dos Garanhões do Barão, animais raros que, segundo a lenda, podiam conversar com os escolhidos. Caleb, esse lugar não é um negócio. É uma ponte entre o que fomos e o que podemos ser. A escolha é sua. Ficar e descobrir, ou ir e esquecer. Naquela noite, Caleb sonhou. Estava montado em uma campina sob lua cheia, e um cavalo branco guiava por uma trilha que terminava em um espelho d'água. Ao olhar para a água, ele viu não seu reflexo, mas o rosto de sua mãe sorrindo e murmurando: escute os cavalos, meu filho. Eles sempre souberam de você. Pela manhã, ele cancelou a venda. Juntos, Caleb e Eloá reabriram o Aras. Ela como guardiã da história. Ele como aprendiz do próprio sangue. E a carta, antes escondida, foi colocada em um quadro na entrada da nova escola de equitação que criaram. Acima dela, uma frase. Alguns segredos só são revelados a quem tem coragem de ouvir com o coração. Dias após a decisão de Caleb, Eloá mostrou a ele o caderno secreto de Otávio, repleto de anotações sobre os cavalos da linhagem Estrelauma. Entre esboços e relatos, havia um trecho misterioso. A marca não está nos olhos nem na pele, mas na forma como escutam os ventos, como tocam a terra. Os herdeiros sentem antes do trovão cair. Caleb, cético, relutava. Mas começou a perceber sons que só ele ouvia.
Movimentos dos cavalos que pareciam responder ao seu estado emocional. Um dia, ao visitar a antiga cocheira fechada, sentiu um arrepio na nuca. Ao entrar, ouviu o som nítido de um relincho, mas não havia cavalo ali. Eloá revelou que guardava outra peça do quebra-cabeça, um pequeno diário de Helena, mãe de Caleb. Ela o encontrara anos antes, escondido sob as tábuas do velho galpão. Nunca teve coragem de abri-lo, até agora. Diário de Helena, página marcada. Fugi para proteger meu filho. Meu pai insistia que a linhagem era uma missão, mas aquilo pesava sobre mim como uma maldição. Os cavalos me entendiam, e isso assusta o mundo. Se Caleb algum dia voltar à origem, que escolha pelo amor, não pelo dever. Só o coração puro pode reerguer Estrelalma. Enquanto reformavam o estábulo abandonado, encontraram uma parte do alicerce afundada. Com a ajuda de Caleb, Eloá cavou, até encontrarem uma arca antiga com o brasão do Barão de Monte Verde. Dentro, cartas, selos de cera, e um medalhão dourado com o desenho de um cavalo alado. Uma carta, porém, estava lacrada e endereçada à futura geração. Caleb hesitou, mas Eloá o encorajou. Ao abri-la, descobriram que não se tratava apenas de história, mas de uma profecia. A linhagem Estrelalma culminará num herdeiro que será a ponte entre o visível e o invisível. Ele restaurará o sagrado entre homens e cavalos. Mas para isso, precisará atravessar a escuridão da própria alma. Com a pressão do legado, Caleb começou a se isolar. Questionava seu valor, seu passado ausente, sua vida toda baseada em uma mentira. Foi então que Bruno, um investidor ambicioso, surgiu. Um antigo sócio de Otávio. Bruno revelou que Otávio havia recusado uma fortuna para transformar o Aras em resort. E agora, via em Caleb uma nova chance. Você não precisa viver um mito, Caleb. Pode viver uma vida rica, moderna, confortável. Venda-me isso. Essa terra vale milhões. E essas histórias são só poeira. A tentação balançou Caleb. Ele marcou uma reunião com o advogado para rever os papéis de posse. Na noite anterior à reunião, Alvaré fugiu do cercado. Um cavalo sempre sereno, agora selvagem. Caleb o encontrou em meio ao bosque, agitado, relinchando em direção ao céu. E então, uma sombra entre as árvores, uma égua ferida. Desconhecida. Caleb entendeu, Alvaré havia escutado o pedido de socorro. O dom não era lenda. Sem pensar, Caleb carregou a égua por horas até o estábulo. Eloá, com lágrimas nos olhos, murmurou. Você ouviu, Caleb, você escutou com o coração. Agora você está pronto. Com o medalhão do cavalo alado no pescoço, Caleb anunciou a Bruno que não venderia. Que o Aras Estrelalma não seria resort, mas um santuário. Ali, ele e Eloá fundariam o Instituto Estrelalma, um centro de cura e conexão entre humanos e cavalos. Um espaço para órfãos, veteranos de guerra, crianças autistas e todos aqueles que a sociedade havia esquecido, mas que os cavalos ainda podiam alcançar. Na noite de inauguração do Instituto, Eloá revelou um último segredo. Uma carta que guardava há anos. Esta carta foi escrita por sua mãe, Helena. Entregaram-na para mim pouco antes dela desaparecer. Carta de Helena. Sei que nunca pude te contar tudo, meu filho. Mas saiba, o sangue dos Estrelalma não é fardo. É ponte.